Você não vai acreditar no que descobrimos. Assista até o final. A integridade é a expressão do temor reverente a Deus, um fundamento essencial para a vida cristã. Em Provérbios, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos revela que a verdadeira integridade não vem de uma simples moralidade humana, mas da obediência ao Criador. Quando tememos a Deus, buscamos andar em retidão, não pela aprovação dos homens, mas por um compromisso sincero com a sua vontade. Em tempos onde a corrupção e a falsidade parecem prevalecer, o cristão é chamado a ser luz, refletindo a pureza do caráter divino. A integridade, portanto, não é uma prática ocasional, mas uma atitude constante de viver em conformidade com os mandamentos de Deus, em qualquer situação. Viver em verdade é um dos maiores desafios em tempos de engano e manipulação. Jesus nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nos convida a seguir essa verdade, independentemente das dificuldades. A integridade requer coragem para permanecer fiel à verdade, mesmo quando ela nos coloca em situações desconfortáveis ou nos expõe. Em um mundo que frequentemente valoriza a mentira para alcançar objetivos, o cristão é chamado a ser diferente. A verdade de Deus deve ser a base para nossas escolhas diárias, pois ela é a única que liberta. Quando nos comprometemos com a verdade divina, nossa vida reflete a luz de Cristo, e nosso testemunho se torna um farol para aqueles que ainda buscam a verdade em um mundo de incertezas. A integridade e a justiça estão intimamente relacionadas, sendo ambas expressões do caráter divino. Quando nos comprometemos com a integridade, buscamos sempre agir de forma justa, mesmo diante das adversidades e das tentações que surgem no caminho. O justo, segundo a Bíblia, é aquele que pratica a retidão de acordo com os princípios de Deus, não apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas cotidianas. A injustiça que prevalece no mundo tenta nos seduzir a adotar atalhos que comprometem nossa fé e nossa ética. No entanto, Jesus nos exorta a seguir o caminho estreito, aquele que exige não apenas honestidade, mas também um compromisso constante com a justiça divina. Ser íntegro é buscar a cada passo viver de acordo com a vontade de Deus, fazendo o que é certo, independente das consequências. A fidelidade a Deus é a essência da verdadeira integridade, especialmente em um mundo repleto de distrações e tentações. Jesus advertiu que ninguém pode servir a dois senhores, nos lembrando da necessidade de uma lealdade incondicional ao Senhor que deve ser prioridade absoluta em nossas vidas. Em tempos onde as pessoas muitas vezes dividem sua lealdade entre o materialismo, os prazeres mundanos e os compromissos com Deus, o cristão é chamado a manter seu coração exclusivamente voltado para o Senhor. A verdadeira fidelidade não se limita às grandes decisões, mas se reflete nas pequenas escolhas diárias, no modo como nos relacionamos com os outros e no nosso comportamento pessoal. Viver em integridade, portanto, significa ser fiel a Deus em todas as áreas da vida, mesmo quando isso nos custa algo precioso. O orgulho e a vaidade são inimigos diretos da integridade e podem corromper a verdadeira essência do caráter cristão. A Bíblia nos alerta que o orgulho precede a queda e que os soberbos serão humilhados. Quando nos permitimos ser tomados pela vaidade e pelo desejo de reconhecimento, colocamos nossa confiança nas coisas temporais e perdemos de vista o propósito eterno que Deus tem para nossas vidas. O cristão, portanto, deve resistir a essas tentações, pois a integridade não é conquistada pela exibição de virtudes, mas pelo compromisso sincero com os princípios divinos. Jesus nos ensinou que devemos buscar a glória de Deus, não a nossa própria. A verdadeira integridade se manifesta na humildade e na dedicação ao serviço de Deus e ao próximo, sem buscar recompensas mundanas ou aplausos humanos.
Vivemos em uma sociedade onde os padrões morais estão em constante declínio e a corrupção moral se espalha como uma praga. A Bíblia nos adverte a nos afastarmos de tudo o que é impuro, dizendo: abstende-vos de toda a aparência do mal. A tentação de ceder à pressão social para se conformar com o pecado está em todo lugar. Mas a integridade exige que mantenhamos uma postura firme, alinhada aos princípios de Deus. O cristão é chamado a ser diferente, a viver uma vida de santidade, refletindo os valores do reino de Deus em suas atitudes diárias. A corrupção, seja no pensamento, nas palavras ou nas ações, enfraquece a nossa fé e compromete o nosso testemunho. Portanto, resistir à imoralidade e manter-se firme na integridade é um ato de obediência a Deus que exige coragem, disciplina e fidelidade. Nosso testemunho cristão é uma manifestação da nossa integridade, pois nossas ações e atitudes falam mais alto do que nossas palavras. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. E isso significa que, por meio da nossa vida, devemos refletir os valores do reino de Deus, mesmo em um mundo corrompido pela mentira e pelo pecado. Cada escolha que fazemos, seja no trabalho, nas relações ou em nossa vida pessoal, é uma oportunidade de demonstrar o caráter de Cristo. Quando vivemos com integridade, nosso exemplo se torna um convite para que outros também busquem a verdade e a justiça. A integridade, portanto, não é apenas uma virtude pessoal, mas uma forma de alcançar aqueles que estão perdidos, apontando para a luz de Cristo, que é o único caminho para a salvação. A verdadeira paz só é encontrada na integridade, pois ela nasce de uma consciência limpa diante de Deus. Quando vivemos de acordo com os seus mandamentos, nossa alma encontra repouso, pois não há culpa que nos acuse nem dúvidas que nos atormentem. A paz que Deus oferece transcende as circunstâncias externas e nos dá segurança em meio às tempestades da vida. O salmista afirma que o justo é firme como uma rocha, porque aquele que anda em integridade tem a certeza de que suas ações estão alinhadas com a vontade divina. Em um mundo conturbado, onde o caos e a incerteza reinam, a paz interior é um presente que resulta de uma vida de retidão. A integridade, portanto, não só nos aproxima de Deus, mas também nos capacita a viver com serenidade, confiantes de que Ele cuida de nós em todas as situações. A integridade se revela principalmente nas pequenas coisas do dia a dia, onde muitas vezes somos tentados a deixar de lado os princípios cristãos para alcançar vantagens rápidas. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, o que nos lembra que a verdadeira fidelidade e integridade são demonstradas nas atitudes cotidianas, nas escolhas mais simples. Cada gesto, cada palavra e cada decisão, por mais insignificante que pareça, reflete nosso compromisso com Deus. Ser íntegro não é apenas uma postura para momentos de grande visibilidade, mas uma prática constante que envolve viver em alinhamento com os valores divinos em todas as áreas da vida. O cristão, ao ser fiel nas pequenas coisas, constrói uma vida de confiança, honra e consistência, mostrando ao mundo que sua integridade não depende da situação, mas de um coração comprometido com a verdade de Deus. Viver com integridade não é apenas um compromisso com a verdade neste mundo, mas uma esperança na recompensa eterna que Deus promete aos que se mantêm fiéis. A Bíblia nos assegura que bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que o buscam de todo o coração. Essa promessa de recompensa nos fortalece em meio às adversidades, pois sabemos que nossa fidelidade a Deus, mesmo quando não reconhecida pelos homens, será recompensada pelo Senhor. A integridade nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus, não esperando aplausos ou reconhecimento terreno, mas confiantes na recompensa que virá no tempo de Deus.
A vida cristã é um testemunho de fé, onde a esperança no retorno de Cristo nos motiva a perseverar, a lutar contra as tentações e a viver de maneira justa, sabendo que o galardão eterno nos aguarda. E essa é a nossa verdadeira recompensa. Em um mundo onde a incerteza e a turbulência parecem ser as únicas constantes, a integridade, firmada nas Escrituras, se apresenta como o farol que guia os corações angustiados. Vivemos em uma época onde os valores são questionados, onde as escolhas nem sempre refletem os princípios de Deus, mas é justamente nesse cenário que somos desafiados a manter-nos firmes como testemunhas vivas do caráter de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que em tempos de crise, a nossa verdadeira força está na confiança em seus planos, que são perfeitos e imutáveis, mesmo quando a realidade parece contrária. O cristão é chamado não apenas a resistir à corrupção e às tentações, mas a ser luz em meio à escuridão, a refletir o amor e a justiça de Deus de maneira autêntica e transformadora. Em cada passo que damos, seja nas pequenas decisões ou nos grandes desafios, devemos lembrar que a integridade não é algo que se escolhe esporadicamente, mas uma atitude constante que se renova a cada manhã, em cada oração, em cada escolha, por viver a verdade divina. Se o mundo ao nosso redor nos oferece atalhos, prazeres passageiros e promessas vazias, a palavra de Deus nos convida a trilhar o caminho estreito da justiça e da santidade, sabendo que, ao final, a nossa recompensa não será desta terra, mas nos céus. Somos feitos para mais do que os desejos passageiros deste mundo. Nossa esperança não está nas riquezas temporais ou no reconhecimento humano, mas na promessa de uma vida eterna com o Senhor. Portanto, a integridade é mais do que uma virtude a ser cultivada. Ela é uma resposta ao amor incondicional de Deus, uma expressão de nossa fé inabalável em um Deus que é justo, fiel e imutável. Quando olhamos para o futuro com os olhos da fé, percebemos que, por mais desafiador que seja o caminho, Ele já venceu o mundo. E em sua vitória, encontramos nossa força, nossa direção e a certeza de que, mesmo em meio às tribulações, somos mais que vencedores. Que possamos viver com integridade, mantendo nossos corações firmemente ancorados nas promessas divinas e, ao final, quando tudo passar, possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: "Bem-aventurados os que guardam os meus mandamentos, porque deles é o reino de Deus." E com coração reverente, nos unimos na oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Sua presença aqui é muito importante para nós e nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você realmente gostou, deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas e continuar crescendo juntos. Agradecemos novamente pelo seu tempo e apoio. Até o próximo vídeo.